Ok, então a gente vai continuar, ok, na mecânica quântica em três dimensões, é o capítulo 4 do Griffith, e a gente está então na parte do átomo de Schrödinger, ok? E aí, em coordenadas esféricas, eu vou passar rapidamente aqui. Essas aqui são os slides que eu comecei na última tentativa de aula, ok? Então, eu vou até... Sim, esse daqui eu cheguei a explicar um pouquinho, né, que quando a gente aplica, ok? Lembram que a gente faz uma... Ok, rapidamente, tem a equação radial e a equação angular, e a gente vai resolver a equação radial. Então, a gente escreve que essa equação radial, a gente escreve ela em função, a função R inicialmente, né? A gente escreve ela como uma função U, que é simplesmente multiplicar a função R pela variável, ok? De coordenadas esféricas R. E aí a gente reintroduz na equação, encontra uma forma da equação que a gente escreve e a gente vê que é equivalente a uma equação unidimensional, ok? A gente está no tridimensional, mas é unidimensional porque depende somente de R, que é a coordenada espacial, como se fosse X, ok? Só que não é somente o potencial, a energia potencial do sistema, é a energia potencial mais esse termo aqui, que é o potencial centrífugo, ok? Então, eu desenhei aqui para um exemplo que é L igual a 1, então a gente tem a energia potencial atrativa, né, coulombiana, e menos 1 sobre R, a gente tem esse potencial centrífugo, que é então positivo, que tem essa expressão em função de L, então L vai depender do valor que ele tem, e a gente tem então a composição aqui dessas duas contribuições, ok? Uma atrativa e uma repulsiva, e a gente constrói então um poço de potencial, que é uma energia efetiva, uma energia potencial efetiva, ok? Que é V mais esse potencial aqui centrífugo, ok? E então a gente resolve somente, ok? Aqui a gente tem, aqui é o zero, e a gente pode resolver a equação de Schrödinger para o contínuo, né? A gente aqui, se pegar uma energia positiva, ok? Para a partícula, então a gente vai ter um contínuo de estados, mas a gente vai se concentrar aqui sobre a parte de energias negativas que corresponde aos estados ligados, ok? Então, isso é muito parecido. Eu vou fazer de novo uma analogia no final dessa aula com o sistema, a atração gravitacional, ok? Bom, a atração gravitacional não tem esse potencial aqui, mas no potencial atrativo da gravitação universal, então a gente tem os satélites, né, que são estados ligados, ok? Só que na gravitação, ok, que é mecânica clássica, esses satélites, eles podem ter qualquer valor da energia, ok? E então, a energia cinética vai depender, obviamente, para uma dada energia mecânica, né? Então, vai ter, dependendo da energia potencial, isso vai mudar a energia cinética de maneira que o potencial mais cinética seja igual a essa energia total, mas que pode ter qualquer valor. Aqui a gente sabe que os valores de E, eles são discretos, eles têm valores que são permitidos e outros não. Então, a gente reescreve a equação com a nova função U e a gente, então, chega a uma expressão, ok, de R, que é o seguinte. Então, a gente tem U aqui, que vai ter essa aparência, ok, que foi de propósito para evitar divergências para ρ pequeno e para ρ muito grande, ok? Ρ é proporcional a R, ok? E então tem essa função aqui que a gente desenvolve, é uma soma de, de potência, é um polinômio, ok? E a gente encontra, então, uma relação entre os coeficientes, aqui AJ mais 1 está diretamente relacionado com AJ, então se a gente encontrar A0, a gente pode calcular A1, A2, A3, etc, etc. E então, essa soma aqui, eu escrevi aqui ainda que J é de 0 até o infinito, mas na verdade, para evitar divergência, a gente tem um J máximo tal que esse aqui é igual a zero. Então, lembrem que quando vocês vão resolver, ok,
a gente vai fazer um exercício no final. É bom saber logo qual é o J máximo, ok? Dessa soma aqui. Então, é só fazer o J para o qual isso vai ser igual a zero, ok? Uma vez que esse aqui é igual a zero, quer dizer que esse coeficiente de J mais 1, ele não existe. Então, só vai existir o último, que vai ser AJ, ok? Então, fazendo isso, a gente encontra aqui ρ0, que era uma função, ok, de certas constantes, ok, que é essa função, inclusive, de kappa, é quantizado. Como kappa depende, a energia é quantizada, e a gente encontra, então, a expressão da energia, das energias permitidas, a gente encontra a expressão do átomo de Bohr, ok? Aqui eu vou usar a seguir, então, essa relação entre kappa e esse parâmetro A, que é o raio de Bohr, okay, que dá a escala, okay, na escala microscópica, então A é 0,529 angstrom, 10 a menos 10 metros, okay, é o raio de Bohr. Então, a gente vai usar ele como uma escala, okay, dos fenômenos na escala microscópica atômica. Okay? Então, voltando aqui a nossa função completa, então a gente tem que a gente resolveu a equação, ok? Então a gente tem a energia, que são os autovalores, e os autovetores, ok? Para, ou seja, psi, o completo, psi, que é uma função das três coordenadas esféricas, r, θ e φ, é uma função de r vezes uma função angular, ok? E essa função de r depende de dois números quânticos, n e l, e os harmônicos esféricos, ok? Y, L e M dependem de L e M, os dois outros números quânticos, ok? Com essa expressão aqui para R, etc. Eu acabei de falar dessa aqui. Ok. A gente vai... na verdade, na lista, vocês puderam treinar um pouquinho isso. Deixa eu ver aqui. Não chegou mais ninguém, né? Ok. Então, vamos passar rapidamente aqui e fazer, para o estado fundamental, a gente tem que N é igual a 1, ok? L é igual a 0 e M é igual a 0, ok? A gente não pode ter outros, ok? Se L é igual a 0, M é igual a 0, ok? E aí a gente tem que o J máximo, ok? O J máximo, se a gente fizer aqui, como N é igual a 1, e que já tem aqui, então J tem que ser igual a 0, ou seja, a gente vai ter o termo a 0 aqui nessa expansão, ok? Da função do polinômio V. A gente só vai ter esse primeiro aqui, a 0, porque J é igual a 0, L igual a 0, para que isso aqui seja igual. Para que A1 seja igual a 0, ok? A1 é igual a 0, então a gente escreve aqui que R, N igual a 0, L igual a 0, e Y, L igual a 0, M igual a 0, ok? E então é só pegar essa expressão, ok? E colocar as coisas. A gente vai fazer isso aqui um pouquinho melhor. Então, é isso que vocês precisam ter, ok? Pronto para construir as funções de onda, ok? Essa função psi aqui e calcular a energia, as energias permitidas. Então, para o estado fundamental, a gente acabou de fazer a energia do estado fundamental, a gente escreve ela assim para N igual a 1, ok? Ela é igual a menos 13,6 eletronvolts. Então, eu vou usar bastante esse valor, porque eu não vou recalcular sempre. Tem uma relação muito simples entre a energia dos outros estados estacionários, para N igual a 2, 3, ok? Todos podem ser escritos em função dessa energia do estado fundamental, ok? Que é menos 13,6 eletronvolts, ok? Isso aqui é a energia total, então. Ok, eu reescrevi essa aqui, não sei porquê, eu já tenho feito essa aqui. Ok, isso aqui é para... Ok, então o estado fundamental, eu vou passar porque a gente tem. Ok, então o estado fundamental, a função radial é essa, tá certo? E aí eu desenhei aqui a função radial, essa aqui é a função radial, ok? Na verdade é A ao cubo, ok? Vezes a função radial. E a gente vê que é uma bela, qual é a dependência espacial dessa função radial, ok? É um decaimento exponencial, ok? Que decai em 1 sobre A, ok? Menos R sobre A, então decai assim essa função radial. Qual é o significado
físico da função radial. Na verdade, o que a gente vai usar mais é essa função radial ao quadrado, que vai estar relacionado, ok, à probabilidade de encontrar a partícula em alguma posição no estado. Eu vou fazer isso aqui depois, ok? O primeiro estado excitado, ok? Então, tem um estado fundamental, só pode ter um, que é o de menor energia, e a partir disso, a gente começa a chamar os outros de estados excitados, ok? Então, o primeiro estado excitado é para n igual a 2, ok? Então, vocês vão ter tudo que tem o kappa aqui, que vai ser 1 sobre NA, ok? Então, vai ser 1 sobre 2A. Particularmente, então, façam esse exercíciozinho, mas vocês vão ter exponencial de... Aí você tem esse exponencial de menos kappa R, então vai ser exponencial de menos R sobre 2A. Quando vai ser R3 alguma coisa, vai ser exponencial de menos R sobre 3A, ok? Porque kappa vai ser 1 sobre NA, tá certo? Então, se n igual a 2, é 1 sobre 2A, etc, etc, ok? Então, só para permitir verificar, né, se não tem nada errado. Então, para n igual a 2, ok? Então, a gente calcula o J máximo. Então, a gente sabe que o J máximo vai ser igual a... Por que 2? J máximo é igual a 2. Porque... Assim, é igual a 2, ok? Porque essa aqui é n, ok? Então, como J máximo mais L mais 1 tem que ser igual a 2, então J máximo para L igual a 0, né, vai ser 1, né? J máximo. Então, a gente calcula, a gente vai ter A0 e A1, a gente calcula A1 a partir dessa relação aqui e encontra que ele é igual a menos A0. Então, vocês têm que colocar, vocês podem, acho que eu vou fazer isso aqui depois, fazer bem assim, não ter vergonha, ok? De escrever as coisas, ou seja, de escrever que 2 vezes, aí quando J é igual a 0, 0 mais não sei o que, escrever tudo, tá? E aí depois a gente normaliza, a gente vai fazer também um exemplo de normalização, que é para ter certeza que todo mundo tem isso muito claro como normalizar. E normalizando, a gente encontra esse A0. Cuidado que A0, esse A0 aqui não é o mesmo que para o estado fundamental, por exemplo. A gente usa essa mesma notação A0, mais A1 ρ, mais A2 ρ ao quadrado, etc. Mas vocês têm que normalizar para cada, ok? Para cada função de onda. Ok. Então, a gente mostrou aqui, a gente pode fazer isso para outros exemplos, inclusive aqui eu só fiz para Psi200, ok? E eu posso fazer também para Psi2, para o mesmo N, ok? L igual a 1, tá certo? Então, quando L igual a 1, a gente tem 1 mais 1 igual a N, e aí vai ser, J máximo vai ser igual a 0, mas a gente pode procurar escrever essa função de onda Psi2, 1, e aí o M ele pode ir de menos 1 a mais 1. Eu vou falar desse aqui agora. Então, a gente tem aqui um problema que é o problema que a gente chama de degenerescência, ok? A degenerescência é quando, para uma mesma energia, ou seja, para o mesmo alto valor, você tem várias funções, ok? Que têm o mesmo alto valor, mas as funções são bem diferentes, ok? Então, no nosso caso aqui, as autofunções, ok, para o átomo de hidrogênio, elas são degeneradas, porque a gente vê que a energia dos estados estacionários só depende do número quântico principal, n, ok? É n. Então, você tem n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, etc. E aí você, para cada valor de n, você tem uma energia. Só que para cada valor de n, você tem uma certa escolha de L e então de M. Então, vamos pegar aqui como exemplo o primeiro estado excitado do átomo de hidrogênio, ok? Então, N igual a 2. Então, a gente tem duas possibilidades, L igual a 1 e L igual a 0, ok? Então, para L igual a 1, só tem uma possibilidade de número quântico
magnético, M, ele só pode ser igual a zero, tá certo? Porque o número quântico azimutal L é igual a zero. Então, esse aqui dá um estado, ok? E para L igual a 1, a gente tem a possibilidade de ter M, que tem um valor menos 1, 0, 1 mais 1. Então, para L igual a 1, a gente tem 3 estados, ok? Que são diferentes, ok? O harmônico esférico aqui, ele não é o mesmo para esses 3 valores de N. Ok. Então, para o mesmo valor de N, que eu lembro, esse aqui corresponde a um valor da energia, um alto valor, a gente tem 4 estados, ok? Então, todos têm a mesma energia, mas as funções são diferentes, ok? Se a gente generalizar, eu pego para cada valor de N, eu vou ter N valor de L, ok? Porque ele vai ter N menos 1, mas ele começa do zero. Então, dá N valores de L, e para cada valor de L aqui, eu tenho 2L mais 1 valores de M, o número quântico principal. Então, isso permite calcular, ok, a degenerescência, ok? Que eu vou chamar aqui, então, para uma energia N, a gente tem uma degenerescência aqui, D, que vai depender do valor de N. Então, eu vou somar de L igual a 0 a N menos 1, porque são todos os valores que L pode tomar, ok? E a gente tem essa aqui, para cada valor de L aqui, é o número quântico M que pode ter. E aí, quando você faz isso, não sei se vocês estão vendo, quando você faz isso, você vai notar, você vai chegar ao resultado que essa soma aqui é igual a N ao quadrado, ok? Então, isso quer dizer que para cada... Então, quanto maior o N, ok? Maior a degenerescência, ok? A única energia que não é degenerada é N igual a 1, porque a degenerescência dela é 1, ok? N, 1 ao quadrado é 1. Então, só tem uma função, uma autofunção com energia é 1, ok? É a função psi 1, 0, 0, ok? Mas assim que você tiver N superior a 1, então você vai ter uma degenerescência que vai aumentar. Então, eu coloquei aqui essa degenerescência aqui, ok? Que é, se vocês olham, essa escala aqui não tem um eixo, mas é uma escala, a escala vertical é uma escala de energia, ok? Então, a gente tem nessa coluna mais à esquerda um número quântico principal, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, 4, etc. Você pode... E aqui, você se aproxima, ok? Eles vão ficando mais próximos uns dos outros, e tem um momento aqui que você tem a energia é zero, e para energias positivas, ok? Tem soluções, ok? Com energia positiva, soluções da equação de Schrödinger, mas elas vão ter um contínuo, ou seja, para E positivo, todos os valores da energia são permitidos. Para E negativo, a gente só tem esses valores com números quânticos N inteiros, ok? Então, aqui a gente tem a energia E1, aqui a energia E2, E3, E4, ok? E aí você vê que para N igual a 1, o único número L permitido é 0, então você tem um nível, ok? Aqui você tem, para L igual a 1, você tem 3, ok? Subníveis, M igual a menos 1, 0 e mais 1, ok? Para L igual a 0, você só tem 1, tá certo? Aí vocês podem ver aqui, então, eles são separados aqui nessa escala só para a gente visualizar, mas na verdade a energia é a mesma, ok? Então aqui a gente normalmente deveria colocar esses 3 subníveis na mesma escala, ok? Foi aberto só para visualizar, mas esse aqui a energia é 2, esse aqui a mesma energia é 3, esse aqui a mesma energia é 4, ok? Então a gente vê que à medida que n vai aumentando o número de funções que têm a mesma energia. E aqui, nessa parte à esquerda, esse gráfico, são as funções radiais, ok? R, ok? De RNL de R, ok? Então, a gente tem, para lembrar, a primeira que a gente encontrou, lembram, que é R10, que é realmente essa daqui, né? A parte radial para essa função.
Então, é um decaimento exponencial. 0 é essa. Então, ele vem, ok? E decai exponencialmente, ok? Vai a zero, quer dizer, tende a zero para R grande, ok? Então, a gente tem, para n igual a 2, a gente deve procurar aqui duas funções, ok? A gente tem 2, 0, que é isso, ok? Aí vocês podem ver, eu mostrei aqui, pronto, era essa função aqui. Eu não comentei muito, mas é essa, tá certo? Para 2, 0, ok? Psi 2, 0, 0. Então, a gente tem esse comportamento aqui. Não é um decaimento exponencial, porque tem dois termos nessa função, ok? R2 zero de R, ele tem dois termos, ok? Que vão competir de uma certa maneira. Tem esse primeiro aqui, ou seja, esse é um decaimento exponencial, uma vez esse aqui, e esse daqui, que é um R exponencial de menos R sobre 2A. Então, a função total é isso, ok? Então, a gente, para n igual a 2, a gente tem, então, 2, 0, que é esse daqui, que passa abaixo, que sobe, e a outra, que é 2, 1, que está aqui, ok? Que é essa, ok? Sobe, ok? E vai a zero assintoticamente, ok? Todas vão a zero assintoticamente, e lembram que essa aqui foi uma das condições, ok? Para procurar uma solução para R, ok? Tem que convergir, e aí para R infinito, tem que convergir, converge para zero, ok? E aí, se vocês forem olhar para n igual a 3, a gente vai ter 3, 0, 3, 1, 3, 2, ok? Então, essas funções, elas estão aqui até 3, inclusive, né? Não tem 4, até 3, 1 aqui. Ok, então tem um certo número. Então, essas aqui são essas funções R de R, ok? Rapidamente aqui, um primeiro contato com a notação espectroscópica. A gente vai ter mais, ok? A partir de amanhã, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho de momento angular. Mas o que a gente conhece hoje, ok? Com esse número quântico L, então, é uma velha notação espectroscópica que vem da uma época onde não tinha mecânica quântica, ok? Mas, enfim, L igual a zero, ok? Esses valores aqui, inteiros, de 1 em 1, correspondem a letras, ok? Que eu não me lembro qual é o significado, mas L igual a zero é um estado S, ok? L igual a 1 é um P, 2 é D, 3 é F, 4 é G e 5 é H. Então, quem trabalha com espectroscopia, ok, usa isso diariamente, ok? Particularmente átomos de um elétron, ok? Como é o caso dos alcalinos, ok? Então, esse aqui foi só um primeiro. Então, esse aqui, tudo isso seria esse L igual a zero, aqui a gente tem. Esses estados aqui são estados S, ok? L igual a zero, L igual a zero, ok? E esse daqui são estados P, ok? Aqui e aqui são estados D, e aqui são estados F, ok? L igual a 3. Então, e aí, a gente não usa muito, eu particularmente não uso muito, mas aí tem um nome também para as camadas, né? Você tem K, L, M, N, mas eu não coloquei aqui porque... Ok, se eu coloquei essa, e a gente vai voltar na aula de amanhã a falar de notação espectroscópica. Ok, então voltando aqui à nossa função de onda, ok? Então a gente tem que essa função de onda, psi n l m. Vocês lembram que qual é o significado físico dessa função de onda? A gente tem uma equação de onda, que é a equação de Schrödinger. A gente resolve a equação de onda e encontra então as soluções dessa equação de onda, e as soluções correspondem o sistema que a gente está estudando. Então ele vai se comportar seguindo, essa função de onda, que é a solução da equação de onda. Só que o significado físico mais claro que a gente pode atribuir a essa função de onda, apesar da função de onda permitir calcular tudo o que a gente precisa saber sobre o sistema, ok? O que tem um sentido físico claro, ok? Não é a função de onda, é o módulo ao quadrado, ok, da função de onda, que dá a densidade de probabilidade, ok, de encontrar a partícula em alguma região do espaço, ok? Então, aqui,
esse módulo ao quadrado da função de onda, ok? É isso que eu chamo densidade de probabilidade, por quê? Porque quando eu multiplico essa densidade de probabilidade, uma densidade de probabilidade quer dizer que é uma probabilidade por unidade de volume, ok? Então, eu multiplico essa densidade de probabilidade por um elemento de volume, que eu chamo aqui de D3R, esse 3 aqui é para lembrar que a gente está no espaço tridimensional, ok? Então, quando eu multiplico uma densidade de probabilidade por um volume, eu vou obter uma probabilidade, ok? Então, eu vou obter a probabilidade, por exemplo, se eu calcular essa aqui, vai ser a probabilidade de encontrar, ok? A partícula, ok? Que eu estou considerando, no elemento de volume, ok? Entre R e R mais dr, θ e θ mais dθ, e φ e mais dφ, ok? Então, quando eu escrevo aqui essa função, como ela é com variáveis separadas, essa função radial e essa função angular, e aqui eu já coloquei, vocês lembram que esse elemento de volumezinho, ele não é dr vezes dθ vezes dφ, ok? Aqui é dθ, dφ, ok? Tá correto, mas tá meio estranho, ok? Ele é um pouquinho mais complicado porque, na verdade, você tem que fazer como não é seguindo as coordenadas cartesianas, então qual é o elemento de volume D3R? É R ao quadrado vezes seno de θ, dr, dθ, dφ. Ok? Então, nunca esqueçam essa aqui, que em coordenadas esféricas, ok? O elemento de volume é R ao quadrado, seno de θ, dr, dθ, dφ. Ok? Então, a gente agrupa os termos, ok? Que dizem respeito a R, ou seja, a distância, ok, da origem, e aqui a parte angular, ok, com os ângulos θ e φ, ok? Isso daqui, não sei se eu já tinha... Sim, ok. Só para... Então, a gente calcula essa parte, o que está desenhado aqui é essa parte radial, ok? Ou seja, o módulo ao quadrado da parte radial, ok? Então, a gente tem ela desenhada aqui. Então, vocês lembram que R era um decaimento exponencial, tá certo? Agora essa densidade de probabilidade radial, essa aqui vai ser o quê? Essa aqui vai ser a probabilidade de encontrar a partícula, ok? A uma distância entre R e R mais dr, ok? Do centro. Na verdade, você tem que integrar isso aqui em todo o espaço, tá certo? Então, quando eu desenho aqui, eu vejo que, por exemplo, n igual a 1, vocês lembram que é um estado só, né? Não está degenerado S, porque só tem a solução L igual a 0 e M igual a 0. Então, só tem uma função, então a gente tem esse daqui, tá certo? Já para n igual a 2, a gente tem duas funções, né? Que é L igual a 0 e L igual a 1, ok? Então, a gente tem essa aqui é para L igual a 0. Então, L igual a 0 a gente tem isso, ok? E para L igual a 1 a gente tem essa, ok? E para N igual a 3, L igual a 0 a gente tem sobre esse e esse daqui, ok? E aqui a gente tem essa, ok? Eu estou chamando sua atenção aqui sobre, não sei se vocês lembram, acho que no início desse curso, na revisão do átomo de Bohr particularmente, ok? Se chegou à quantização do raio de órbita, ok? Do elétron em torno do próton, ok? E a quantização, ela é escrita dessa maneira. Rn, ou seja, a órbita de raio R1, R2, etc., é igual a n ao quadrado A, onde A é aquele raio de Bohr que eu falei que a gente vai usar, ok? Então, se você olhar aqui, esse gráfico ele veio meio sem escala, tá certo? Mas se você colocar uma escala, você vai notar que esse máximo aqui, tá bem no máximo, coincide. Essa aqui é uma escala R, ok? Então, é uma escala de R, então é R ao quadrado, ok? Em função de R, ok? R ao quadrado. Ou seja, essa aqui. E aí você vê que o máximo dessa função, ele corresponde a R igual a A, tá certo? Então, aqui tem vários máximos, então a gente vai aqui para n igual a 2, ok? A gente tem que
o máximo dessa distribuição de probabilidade radial aqui é para R igual a 4A, ou seja, 2 ao quadrado vezes A, tá certo? E aqui, para N igual a 3, para L igual a 2, né? Esse aqui é L igual a 0, 1 e 2. Então, a gente tem somente o máximo, e a gente vê que o máximo aqui, ó, aqui tem a escala. Essa escala vale, na verdade, para todos os outros, mas vocês podem ver aqui 5, 10, 15. Então, um pouquinho antes de 10, e de fato é 9, a gente tem esse máximo, ou seja, R3 é igual a 9, ou seja, 3 ao quadrado A, tá certo? Então, a gente reencontra as órbitas de Bohr, só que o átomo de Bohr ele é mais reduzido, ok? Ele não descreve toda a história, ok? Porque ele só descreve de uma certa maneira as órbitas com L igual a n-1, ok? Ele não descreve as outras, que tem vários máximos, ok? Então, o que é A aqui é onde a probabilidade de encontrar a partícula, ok, é maior. Então, vocês sabem que aquela imagem do elétron que gira em torno do próton, isso é clássico, é muito, não é isso, na verdade, ok? Então, você tem essa possibilidade, o elétron ele pode estar em qualquer lugar, ok? Mas ele não pode estar na posição do núcleo, por exemplo. Você vê aqui que é 0, ok? Mas onde é a maior probabilidade, por exemplo, quando o átomo de hidrogênio está no seu estado fundamental, então, onde é maior a probabilidade de encontrar esse elétron? É uma distância A, ok? Ele pode estar também entre o núcleo e esse raio de Bohr, ele pode estar depois, ok? Mas a probabilidade é máxima nessa posição, ok? Então, a gente reencontra essa descrição do átomo de Bohr, ok? Então, isso aqui é uma coisa que vocês podem lembrar, é interessante. Ok? A outra coisa importante, ok, que a gente pode deduzir, esse aqui eu vou voltar, ok? Vou fazer um exercício de cálculo exatamente, ok? Vocês normalmente fizeram esse aqui porque a lista era para ser entregue hoje. Eu vou refazer isso nessa aula, ok? Para ter certeza que todo mundo acompanha bem esse tipo de coisa, ou seja, de calcular essa probabilidade, de calcular o valor esperado, ok? Então, num dado estado NLM, ok? Se, ou seja, com esses números quânticos NLM, qual é o valor esperado, ok? De R, que é a distância, ok? Ao próton, né? Ao núcleo. Então, simplesmente, vocês lembram como é que a gente faz isso? A gente calcula essa grandeza R, esse operador, ok? A gente calcula ele nesse estado, ou seja, psi conjugado R psi, tá certo? E a gente integra, ok? Sobre todo o espaço, ok? Isso daqui, eu acho que está errado o que eu escrevi. Falta alguma coisa aqui. Você vê que eu que escrevi esse aqui está errado. Por quê? Alguém sabe dizer por que está errado isso? Outra parte radial da É, função de onda. é só a parte radial, falta a parte angular. Exatamente. Okay? Então, a gente aqui, como tem o R, esse operador aqui, que só vai, ok, se aplicar aqui, então tudo o resto, na verdade, vai ser uma constante, né? Porque a gente vai integrar em todo o espaço θ, então a gente vai ter integral, mas a gente vai fazer depois, ok? É só multiplicar por 4π que dá certo. Exatamente, ok? A gente multiplica por 4π, mas aí falta aqui esse 4π, ok? Essa integral aqui sobre todo o espaço, ok? Ou seja, θ de 0 a π e φ de 0 a 2π, vai dar 4π, então é só multiplicar por 4π, ok? Então, aqui o que seria correto se eu escrevesse proporcional, tá certo? Mas não é igual. Ok. Então, a gente calcula. O que eu peguei aqui é para todos os átomos, ok? De hidrogenoides, ok? Que tem um elétron. Então, a gente vai usar essas expressões aqui com Z igual a 1 para o átomo de hidrogênio. E aí a gente encontra uma expressão para o valor esperado que
a gente imagina que tem toda uma lógica, ok? É um joguinho de construção, então depende de N, de N, de L. Então, a gente vê realmente que depende desses números quânticos N e L, ok? Então, o valor esperado de R, o valor esperado de R ao quadrado, 1 sobre R, etc, etc, ok? Então, voltando aqui 1 sobre R, por que é interessante? A gente tem que 1 sobre R, o valor esperado ok? Desse operador 1 sobre R é igual a 1 sobre A, o raio de Bohr, ok? N ao quadrado, ok? E aí a gente tem aqui a energia potencial, que tem essa expressão, ok? A energia potencial atrativa entre o elétron e o núcleo. Então, quando a gente quer calcular qual é o valor esperado da energia potencial para um dado estado, ok? Então, a gente escreve que esse valor esperado, esse aqui é uma constante, então permanece uma constante, ok? E aí a gente vai calcular o valor esperado desse operador aqui, e a gente, como já calculou isso aqui, que é igual a 1 sobre AN ao quadrado, então a gente obtém essa expressão muito simples para o valor esperado da energia potencial no átomo de hidrogênio, ok? Ok, então, tem um exercício que a gente pode fazer, mas eu acho que, como aqui é relativamente rápido falar aqui do espectro, eu falei rapidamente na última aula, na verdade é esse que eu queria, né? O espectro do átomo de hidrogênio, vocês têm que lembrar que muito antes de ter o modelo de Bohr e muito antes de ter a mecânica quântica, já se conhecia o espectro do átomo de hidrogênio, okay? Porque quem trabalhava com hidrogênio, com luz, então tinha notado que tinha linhas, ok? Então você tem dois tipos de espectro. Você tem o espectro de emissão e você tem o espectro de absorção, ok? Experimentalmente, como é que você vai medir um espectro de absorção, por exemplo? Alguém sabe dizer como é que eu faria para medir? Vamos dizer que eu tenho. Aí eu não tenho um átomo de hidrogênio. Para ver alguma coisa, eu tenho que ter muitos, ok? Mas para que meu modelo aqui que eu fiz agora, né, ele seja válido, eu não posso ter interações entre os átomos de hidrogênio, ok? Porque se eu tiver uma interação, você tem dois átomos de hidrogênio, se eles começarem a interagir, então eu vou ter um termo de energia potencial que vai aparecer, ok? E aí minha equação de Schrödinger, ela vai ser outra, ok? Não vai ser aquela que eu estudei agora, tá certo? Então, para verificar qual é o espectro do átomo de hidrogênio, eu tenho que ter um vapor bastante diluído, ok? Suficientemente diluído para que os átomos eles não tenham interação entre si. Vocês sabem que átomos de hidrogênio, particularmente, ele pode formar moléculas, ok? De hidrogênio, ok? H2. Então, eu tenho um vapor, assim, com átomos de hidrogênio que não tem interação com nada. Somente eles têm, cada um é aquele sistemazinho que eu estudei agora, ok? Nessa aula, ok? Então, como é que eu faço para medir o espectro de absorção do átomo de hidrogênio? Você pega uma célula com vapor diluído de hidrogênio, passa uma luz que você conhece e analisa essa luz depois de passar pelo meio absorvente. Exatamente, que você conhece. Então, particularmente, se você quiser ver realmente o espectro, uma banda bem grande que desse espectro, você vai pegar uma luz que tenha todas as componentes, né? Todos os comprimentos de onda, ou seja, uma luz branca, ok? Aí você ilumina essa célula, ok? Com uma luz branca que tem, ok? Um contínuo de comprimentos de onda. E aí o que você vai observar? Quando você vai colocar atrás, ok, alguma coisa, por exemplo, antes das tecnologias mais modernas, como que registrava o espectro de absorção particularmente, o de emissão, hein? Você colocava um filme, ok, fotográfico, e aí você gravava onde a luz incide, você tem
ela vai ficar clara, e onde não incide luz, você vai ter preto, né? Não vai ter nada. Então, você coloca o filme, o que você vai notar é que você tem uma série de linhas pretas que vão aparecer, ok? E elas têm uma certa regularidade, e é isso que os físicos, os químicos, okay? Os cientistas, vamos dizer, da era pré-quântica, eles descobriram essa expressão particularmente, ok? Porque eles notaram que tinha uma certa lógica, ok? Com números inteiros, ok? Então, de onde vem essa aqui? Quando você vai fazer um espectro de absorção, você tem que lembrar que o seu sistema, esses átomos de hidrogênio, eles estão no nível fundamental, ok? Não tem razão. Todos esses níveis aqui são níveis estacionários, ok? Então, a rigor, uma vez que o átomo está nesse nível, o NES, ele deveria permanecer. Não é bem assim, ok? Mas no fundamental, ele permanece, tá certo? Ele está aqui, tranquilo, e aí você joga a luz sobre esse sistema. Então, como a luz, ok? Ela tem essa estrutura de fóton, ok? Então, o sistema, ele vai absorver um fóton se a energia desse fóton corresponder a diferença de energia entre dois níveis quaisquer, ok? Mas a partir do fundamental, tá certo? Então, se você mandar uma luz com um comprimento de onda muito grande, uma frequência muito pequena, que é aqui, então, ela vai ser transmitida sem problema. O átomo não vai nem notar, ok? Aí você aumenta a frequência, ou seja, aumenta a energia do fóton, aumenta a frequência, e tem um momento que a frequência do fóton é tal, ok? Que H, constante de Planck, vezes essa frequência, corresponde a essa diferença de energia, E2 menos E1. Então, o fóton vai ser absorvido pelo sistema, ok? Então, o sistema, o seu átomo de hidrogênio, ele não vai estar mais no nível fundamental, ele vai para o primeiro nível excitado e o fóton desaparece, ok? Tem conservação da energia, tinha energia no fóton, não tinha no átomo, ok? Tinha energia fundamental, e aí depois não tem mais fóton e a energia foi lá para o átomo, tá certo? E aí, etc, etc. Então, por absorção, as linhas que vocês vão poder observar são a partir do fundamental, de 1 para 2, ok? De 1 para 3, de 1 para 4, etc, etc, ok? Então, você vê essa linha. Agora, em emissão, ok? Eu fiz aqui para emissão, você pode observar essas bandas aqui, ou seja, você só vai observar, basicamente, Lyman, ok? A partir do fundamental. Mas em emissão, você pode observar todos eles. Como é que você faz para observar a emissão? Você vai fornecer energia ao sistema, ok? Pode ser descarga eletrônica, você bota ele entre dois eletrodos, ok? E aí você fornece essa energia eletrônica, os elétrons, ok? Você chocar com os átomos de hidrogênio, vão fornecer energia para eles, e aí o átomo de hidrogênio, ele vai ser excitado, ok? E vai ter toda uma distribuição, você vai ter alguns que vão estar aqui, outros aqui, ok? E aí, quando eles vão se desexcitar, porque eles vão se desexcitar, ok? Isso é a emissão espontânea, okay? Que é uma coisa que não é trivial, mas eles vão se desexcitar, então, se desexcitando, se ele estava aqui, ele vai emitir, ok? Um fóton que tem essa energia. Se ele estava aqui, ele vai se desexcitar com esse fóton que tem uma energia maior, etc. E tudo que vai para a fundamental vai ser a série de Lyman, ok? Se ele estiver acima desse primeiro nível excitado aqui, ele pode se desexcitar diretamente para o fundamental, mas também ele pode se desexcitar primeiro, porque tem uma cascata para o primeiro nível, etc. Então, você tem a série de Balmer, que é para N igual a 2, você tem a série de Paschen, que é para N igual a 3, etc, etc, ok? Então, vocês sabem que o fóton, no caso aqui emitido, ok? O fóton, ele vai sempre ter uma energia positiva, então ele é absorvido se o final é maior que o inicial, ok? E ele vai ser emitido se o final é menor, a energia do átomo é menor no final do que o inicial, ok? Então, vocês fazem a diferença entre essas duas energias, ok? Escreva aqui que é 1 é menos 3,6, ok? Vocês podem usar essa aqui, ok? Não precisa escrever aquele em função das constantes universais, ok? E aí você encontra 1 sobre lambda, que é a energia do fóton é Hc sobre lambda. Aí você reencontra essa fórmula que inicialmente foi encontrada de forma empírica, só que agora a gente tem essa constante de Rydberg, ok?
que antes era só um número, que era esse número, porque a comparação com a experiência dava esse número. E aqui você sabe por que dá esse número, porque depende dessas constantes, ok? A massa do elétron, a velocidade da luz, ok? E a constante de Planck, etc, etc, ok? Então, esses aqui, os exercícios que podem ser feitos é isso, né? Eu fiz outro dia antes da primeira avaliação, então é isso. Absorção, ok? De energia menor para maior, emissão de maior energia do átomo, ok? Para menor energia do átomo. Tudo em termos de conservação da energia, tá certo? Ok. Sim, aí só dois slides assim, só para comentar com vocês, ok? Que o que a gente fez bem manualmente de encontrar as funções radiais, particularmente, ok? Colocando o número quântico J máximo, ok, é tal, então a gente vai procurando todos os termos, ok, A0 mais A1 ρ mais A2 ρ ao quadrado, etc. Então, na verdade, essa aqui é uma função bem conhecida, ok, dos matemáticos, de novo. Então, está tabelado, está disponível em tabelas, etc, ok? Então, você tem que esse V de ρ, lembram? Aquele polinômio que soma de A0 mais A1 ρ mais etc. Na verdade, esse polinômio, ele é esse polinômio de Laguerre associado, ok? Aí L, aí o índice aqui é NL, N menos L menos 1, ok? Que seria o Q menos P aqui. E aqui em cima 2L mais 1 de 2ρ, que é variável. Onde o polinômio de Laguerre associado, não precisam decorar isso aqui, tá certo? É uma função, ok? Do polinômio de Laguerre, ok? Que só depende de um número aqui, Q. E aí você deriva ele P vezes, e aí você obtém esse polinômio de Laguerre associado. Então, o bom dessa aqui é que está tudo tabelado, ok? As autofunções, vocês podem escrever elas de uma maneira mais compacta, ok? Então, isso permite, conhecendo os números quânticos N, L e M, ok? Calcular tudo somente colocando esses valores aqui, tá certo? Então, tranquilo. A gente confia nos matemáticos e esses aqui são aqueles polinômios de Laguerre. A gente, essencialmente, o que vai fazer é aplicar, tá certo? Então, eu sei que alguns de vocês vão achar um pouquinho repetitivo, ok? Fazer esses exercícios que eu vou fazer agora, mas eu não sei se todo mundo, ok, está tão à vontade, ok? Depende muito da formação de cada um. Então, eu peguei não toda a lista, e nem, por exemplo, esse 410, eu acho que eu não fiz todos, ok? Só para mostrar um certo ritual, ok? De como que vocês podem fazer esses cálculos, tá ok? Então, eu peguei aqui, acho que é o primeiro da lista que era para ser entregue hoje, ok? De calcular as funções de onda radiais. Aliás, eu queria perguntar Deixa eu ver aqui. Para ver vocês, ok? Eu parei aqui porque tem alguém que tinha dito que tinha dúvidas, que queria tirar dúvidas, então não sei se é o bom momento, acho que foi Francisco, né? O item C e o item D da última questão da lista. Só que nesse caso eu acho que não convém também trabalhar com ela agora, né? A gente está bem na primeira questão, então tranquilo. Item C e item D da lista de hoje? Isso, mas da última questão, da 4.17, que eu não consegui fazer, eu não Sim, tá enrolei. certo. Ok. Esse daqui, basicamente, você vê onde a gente quer chegar com esse tipo de exercício, né? É que tem uma grande similaridade entre os sistemas, ok? A energia potencial, ela tem a mesma forma, ok? Na atração gravitacional e só que a gente não tem essa quantização, ok? A gente não resolve uma equação de onda para
para gravitação, ok? E a ideia é um pouquinho como quando a gente calcula o comprimento de onda de De Broglie para objetos macroscópicos, ok? Por que é que a gente não observa o comportamento quântico nesses objetos macroscópicos? E porque quando a gente calcula a função de onda, o comprimento de onda de De Broglie dessas partículas, ele é muito pequeno, tá certo? Então, não tem como observar. Então, aqui é basicamente para isso também. Aí eu posso depois voltar a fazer isso aqui. Ok? Então, eu queria, mesmo se todo mundo achar isso aqui um pouquinho trivial, que eu não tenho certeza que seja o caso, como que eu volto aqui a share screen. Ok? Então, sim, esse aqui é aquele problema, tá certo? Eu vi depois que na lista que eu mandei, aqui está cortado, né? Acho que eu não coloquei tudo, mas como vocês têm o GRIF, então não tinha problema. Então, vamos lá. Eu queria... Ô, professora, Sim. Ricardo, agora que eu estou observando aqui, na questão 4.17, na lista em si não veio a letra D, e no problema em si tem a letra D. Então, na verdade, era para ter a letra D também na solução aí que a senhora está precisando. Não, eu acho que não. Agora que você está falando, eu acho que eu cortei de propósito, eu não gostei desse D, não me lembro por quê, mas eu descartei. Porque realmente eu não fiz a letra D porque eu tomei como referência a lista, né? E ela não tinha letra D. Certo. Eu posso olhar, mas eu acho que não era para fazer. Aí o problema é que aqui não era para fazer e aqui claramente falta alguma coisa, né? A frase ela termina no não tem que pergunta, inclusive, né? No 4.16. Não tem, é verdade. Então, não, mas essa daí, realmente essa daí eu vi o complemento dela no livro para poder entender a questão, né? uhum. Mas aí é isso que eu estou dizendo. Quando você tem uma aqui que claramente tem que ter a questão e aqui está faltando a questão, você se pergunta, é de propósito ou não? Eu acho que se me Exato. lembrou bem, é de propósito, ok? Eu não, então, quem fez, tudo bem. Eu acho que talvez eu não gostei, eu posso olhar agora, o livro está aqui. Qual é a página? Eu não sei, 4.17. Deixa eu ver aqui. Posso olhar já. 4, 11, 12, 15, 16, 17. Ok. Não. Essa aqui eu tenho duas edições diferentes, ok? Do GRIF. E aí essa aqui é outra. Então eu vejo depois porque a outra está em outra. A questão se refere a essa 4.16 aí, professora, letra D. São invertidas, não é isso? São invertidas, né? Na que eu... Ok. Suppose the Earth made a transition to blá, blá, blá. Eu não sei por que eu não coloquei, mas eu acho que foi de propósito. Eu tinha espaço para colocar e não coloquei, é porque eu cortei. Mas não parece complicado, ok? Mas é que não tem... bom, provavelmente o que vocês encontraram aqui é que se tem níveis, se não tem, né? Eles são próximos, ok? Como eu falei, para um sistema gravitacional, essas energias, elas são contínuas, ok? Então, não faça não, ok? Se você fez o resto, tá tudo, tá ok. Ok. Ok? Então, só quero insistir aqui, então, fazer passo a passo, por exemplo, esse 4.10. Eu acho que todo mundo, para entregar a lista, faz do jeito que quiser, mas para vocês, não pulem etapas, ok? Então, façam assim, bem pedestre mesmo, ok? Então, o R, a pergunta aqui é de encontrar para n igual a 3, ok? Que eu não fiz antes, então a gente pode fazer aqui. Como a gente tem 3, então L vai de 0 a 2, então 3, 0, 3, 1 e 3, 2, ok? Usando aquelas ferramentas, né, que a gente mostrou aqui, que estão aqui. Então, você tem a expressão geral, ok, da função radial.
você tem aqui esse kappa que é 1 sobre NA, então como aqui n igual a 3, a gente vai ter 1 sobre 3A. E a gente tem esse polinômio aqui, e que é de j igual a 0, não até o infinito, mas até o j máximo, ok? E aí a gente tem as potências de ρ, que é kappa R, ou seja, R sobre 3A para esse caso, ok? E aí a gente tem aqui a relação entre os coeficientes j mais 1 e j, ok? Então, você, quando escreve que n igual a 3, você pode começar com L igual a 0, ok? E aí você faz, se n igual a 3 e L igual a 0, ok? Aí você vai nessa expressão aqui, qual é o valor máximo de j? Então, você vê que é 2, ok? Então, 2 mais 0 mais 1 é igual, menos 3 é igual a 0, ok? Então, nesse caso aqui, o nosso polinômio, ele vai até A2, ok? Então, a gente vai ter essa função aqui, que é essa mesma que eu coloquei, 1 sobre R, R sobre 3A, a potência 1, ok? Exponencial de menos R sobre 3A, então é só substituir, ok? E aí você tem 1, 2, 3. A0 mais a potência 1, ok? De R sobre 3A vezes A1 e a potência 2 de R sobre 3A vezes A2. E aí tudo que vocês têm que fazer, realmente, aqui, A1 é J igual a 0, né? Porque é J mais 1. Aí você calcula A1 em função de A0, ok? Aí você coloca 2 vezes J mais L mais 1 menos 3, e aí você vai encontrar que A1 é igual a menos 2, A0. Depois você calcula o A2. Aí você calcula também, coloca, etc. E você vai encontrar, recoloca depois na expressão total. Então, eu fazendo, inclusive, eu errei, não sei o que, você vê aqui, errei, não sei. Então, eu insisto sobre o treinamento, ok? Vocês têm que fazer isso aqui porque não é difícil, mas vocês têm, não é no dia da prova, ok? Que vocês vão aprender a fazer isso aqui. Então, tem que ser uma coisa assim, aparecem dificuldadezinhas, você diz, mas que eu sou besta, é óbvio que não era assim, etc. Então, essas coisas vocês têm que ver antes, ok? Então, você chega a uma relação aqui, uma expressão de R30 de R, ok? Que é esse daqui. E aí você não pode fazer mais nada, porque aqui você tem um polinômio, ok? Com potências de R, ok? Potência 0, potência 1, potência 2, ok? Aí você faz a mesma coisa para o mesmo N igual a 3, agora L igual a 1, ok? Nesse caso, o J máximo vai ser igual a 1. Você só vai ter dois termos, você já escreve assim, ok? E aí você sabe que você vai precisar calcular A1, ok? Que vai ser escrito em função de A0, tá certo? Aqui, eles diziam para não normalizar, tá certo? Então, a rigor, se você quiser depois encontrar realmente R30 de R, ok? Esse aqui está correto, porque é em função de A0, ok? A0 está aqui. Agora, quanto vale esse A0? Para saber, você tem que normalizar, ok? E aqui, quando você vai encontrar também, você vai encontrar uma função para R31, ok? Que está aqui. Então, você tem potência 0 de R, potência 1 de R, ok? E você tem 1 a 0. Esse A0, ok? Você também vai encontrar normalizando, ok? E aí o terceiro, J máximo igual a 0. Então, você só tem A0 aqui, você só tem potência 0 de R, ok? Aqui, né? Aqui você vai ter R ao quadrado, tá certo? Então, pronto, esse problema aqui, eu espero que ninguém teve problemas, mas aí, e vocês têm a resposta, ok? Eu sei, mas vocês têm que chegar lá, ok? Você vê que eu tinha colocado um quadrado, não sei. Então, tem que fazer, tem que treinar, ok? E tem que encontrar, por exemplo, aqui, não sabia. Ok. Aí o exercício seguinte, vocês tinham justamente uma normalização para fazer. Então, essa aqui também eu vou mostrar, insistindo um pouquinho, né? Cada vez que vocês têm uma normalização. Então, não olhem a resposta, porque se você olhar a resposta, fica óbvio, mas vocês têm que fazer o quê? E vocês têm que errar, vocês vão aprender dos seus erros e não de olhar a resposta, ok?
Então, muito importante quando vocês vão normalizar aqui, não é a função de onda, é só R, tá certo? Bom, a função de onda, como ela é R vezes Y, Y normalmente está normalizado, ok? Os harmônicos esféricos estão normalizados, ok? Então, você vai normalizar esse daqui. Então, você tem a expressão aqui já encontrada, ok? Da função radial, R20, ok? E aí, você vai normalizar ela, ou seja, encontrar esse valor de A0, para que a possibilidade, a probabilidade de encontrar a partícula, ok? A qualquer distância do núcleo, ou seja, entre 0 e o infinito, se essa partícula existe, você está estudando ela existe, então a probabilidade de encontrar ela em qualquer lugar do espaço, ela tem que ser igual a 1, ok? É 100% de encontrar. Então, você escreve que é módulo de R ao quadrado vezes, ok? Esse R ao quadrado que vem da parte radial do elemento de volumezinho, ok? Então, não esqueçam de multiplicar por R, ok? E aí, vocês colocam isso aqui é uma constante, e aí vocês vão ter algumas... Aqui eu fiz uma mudança de variável, que é só para... Aqui é R sobre A, então eu chamei essa aqui de Y, ok? Para ter uma expressão aqui, uma integral em Y. Eu julguei relevante escrever o seguinte, ok? Então, aqui eu tenho a minha integral, ok? Eu sei que ela é igual a 1 e eu tenho que calcular essa integral, tá certo? E aí a gente tem uma função de y, ok? Uma potência de y que multiplica essa exponencial, ok? Então, vocês podem calcular, ok? Não é muito complicado, mas quando eu vejo isso aqui, eu vou diretamente nas minhas tabelas de integrais, ok? E aí eu chego aqui, então eu cheguei a 3 termos, porque isso aqui é o quadrado. Então, eu vou escrever isso aqui ao quadrado, mais isso ao quadrado, mais 2 vezes o produto desses dois. Então, eu tenho um polinômio aqui, ok? E aí eu vou ter 3, a rigor, calcular 3 integrais, tá certo? Então, aqui é uma coisa que vocês podem ter, preparem já o seu formulário, né, para a prova. Então, eu coloquei aqui, eu fui procurar, né, na internet, list of integrals of funções exponencial, achei e eu apliquei, tá certo? Então, a integral, particularmente de 0 até o infinito, de x a potência n exponencial de menos ax, esse a aqui, obviamente, não é o meu a, ok? Mas é o coeficiente de x, então aqui a vale menos 1, vale 1, desculpa, porque já tem um menos, tá certo? Exponencial de menos y, então esse a aqui é 1, e aí esse n aqui, por exemplo, é 2, esse n aqui é 4, e aqui é 3, ok? Então é ok. Aí tem essa aqui, que é a mesma coisa quando é inteiro. Essa aqui é geral para complexo, ok? Mas basicamente é fatorial de n sobre a potência n mais 1. Então aqui como a é 1, então vai ser sobre 1. Então aqui vai ser, como n igual a 2 é fatorial de 2. Como n igual a 4, fatorial de 4. Como n igual a 3, fatorial de 3. E aí vocês calculam, ok? Por que eu coloquei essa aqui? Não sei. Ok? Então, vocês podem ter... Eu provavelmente... Eu posso distribuir quando eu for preparar a prova, ok? Se tiver uma integral para calcular, ok? Que seja, sei lá, com seno, cosseno, com exponencial e tudo. Então, eu vou deixar já a tabela de integrais pronta, ok? Vocês não precisam calcular essa integral, ok? Então, aí você encontra, colocando aqui os números, fatorial, blá, 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 aí você encontra o valor de A0, e isso é normalizar essa função de onda, ok? E aí, uma vez que você normalizou, você constrói a função ψ20, ok? E essa função ψ20, ela vai ser o produto dessa função radial pelo harmônico esférico L igual a 0, M igual a 0, que vale 1 sobre raiz de 4π, ok? E aí, essa daqui já é normalizada, isso aqui já é normalizado, então se você calcular com isso
a integral, ok? Sobre todo o espaço, ok? Disso aqui, módulo ao quadrado desse aqui. Então, vocês vão encontrar que é igual, ok? Então, essa aqui é a função normalizada, ok? Psi2, 0, 0. Certo? Então, eu não, para hoje eu não fiz essa parte aqui, ok? Vocês fazem. É um pouquinho mais longo, porque aqui para L igual a 1, você tem 3 funções de onda, 3 valores de M, ok? Aqui, L igual a 1, mas você tem menos 1, 0 e mais 1. Então, realmente façam, ok? Não tem dificuldade, mas tem que ser sistemático, ok? Então, estou insistindo porque eu sei que para alguns isso aqui é trivial e para outros é um pouquinho mais complicado, ok? Outro tipo de questão que tinha, então, é calcular os valores esperados, ok, de certos operadores, ok? Então, essa aqui é uma questão que deve aparecer na prova, calcular o valor esperado de tal grandeza em tal estado, etc, etc, ok? E aí vocês têm que saber calcular isso aqui. Então, aqui é no estado fundamental, ok? Então, qual é, ok, a distância média, ok? Cuidado que não é, quando eu mostrei que era a probabilidade maior de encontrar o elétron no estado fundamental do hidrogênio é em R igual a A, o raio de Bohr, ok? Mas isso é o máximo de probabilidade, não é o valor médio, tá certo? Então, Martine, desculpa estar interrompendo, mas essa era a minha dúvida com relação à diferença desse item A, da 4.13, porque a gente fez no 4.14, na questão 4.14. Foi aí que eu fiquei também com um pouco de dúvida. Certo. A 14 é o quê? Deixa eu ver aqui. A 4.14 é o quê? Ah, sim. Pronto, essa aqui, né? Você é o mais provável, ok? Que não é o valor médio. Ok. Ok. Certo. Então, aqui é o valor esperado, ok? Que é uma média. Então, vocês escrevem aqui. Vocês sabem que para calcular esse valor médio, ok? Você vai ter que calcular aqui. Então, você tem módulo ao quadrado, ok? Essa função, ok? Psi ao quadrado, ok? E aí você vai ter R ao cubo, ok? Porque você vai ter o elemento de volume. Como é R aqui, você tem um R, ok? E como você tem um elemento de volume que é R ao quadrado, ok? Você vai ter R ao cubo. E esse seno de θ dr de θ d φ é a parte angular, ok? Então, como esse daqui, a parte angular vai ser igual a 4π, eu acho que eu fiz aqui, mas aí você tem a parte radial e aí as partes angulares. Aqui vai dar 4π, ok? 2 vezes 2π vai dar 4π, ok? E essa parte aqui, então, vocês vão calcular. Então, aqui vale o mesmo, aquela integral que eu mostrei, né? Você tem uma potência de R vezes uma exponencial decrescente de R vezes alguma coisa. Então, aqui o N, a potência de R é 3, e o alguma coisa, o coeficiente na frente de R é 2 sobre A. Então, você vai ter que, isso aqui é a constante, então você vai ter fatorial de 3, ok, sobre essa constante aqui, 2 sobre A potência N mais 1, ou seja, 4. E aí você multiplica e vai encontrar que é 3A sobre 2, ok? Então, vocês podem ver que não é A, tá certo? É maior que A. Eu não sei se eu desenhei aqui. Aqui é R ao quadrado. R ao quadrado é a mesma coisa, só que em vez de escrever R, vocês vão escrever R ao quadrado vezes, então, o elemento de volume, você vai ter R a quarta potência. Então, essa aqui, de novo, vai ser fatorial 4, ok? Fatorial 4 sobre 2 sobre A, potência 5, ok? Então, realmente essas integrais são muito simples, ok? De calcular. Então, eu voltei, terminando esse exercício, eu achei um pouquinho necessário justamente voltar sobre o que tinha falado, ok? Então, eu não notei que era o exercício seguinte. Então, na verdade, é o exercício, como você diz,
4,14, né? É isso mesmo. Então, qual é a probabilidade de encontrar a partícula? Aí eu coloquei aqui, é uma casca esférica, ok? Você tem essa simetria esférica, ok? Em torno do núcleo. E aí ele está entre R e R mais dr, mas em qualquer ângulo, ok? Então, é uma casca esférica de espessura. Então, ela tem raio interno R e ela tem uma espessura dr, ou seja, raio interno R, raio externo R mais dr, ok? Então, esse módulo de R ao quadrado dr, vezes 4π, que é da parte de integral sobre, ok? Θ e φ. Então, isso é a probabilidade de encontrar a partícula a uma distância, okay? Qualquer posição do espaço, mas a uma distância entre R e R mais dr, ok? Então, aqui, na verdade, eu não calculei, porque, sim, aqui eu não preciso calcular, por quê? Eu simplesmente vou... Tem um coeficiente, ok? Ele não é igual a esse aqui, mas ele é proporcional a isso, tá certo? A gente calculou aqui, ok? Você vê aqui que você tem R ao cubo. Será que eu errei de novo aqui? Rapaz, esse R aqui... Bom, eu estou me perguntando se está correto aqui. Fiz antes. Deve estar, porque aqui eu vou encontrar... Desculpa, eu estou um pouquinho confusa. Eu teria que encontrar qual é a forma de R aqui. Qual é a forma da parte radial. Não, mas aí eu teria que encontrar para o fundamental, desculpa. Então, para o fundamental, é isso mesmo, né? Ok. Para o estado fundamental, ok? É um decaimento exponencial, tá certo? Simples, então a exponencial R decai como exponencial de menos R sobre A, como está ao quadrado é menos 2R sobre A, ok? E aí você multiplica por R ao quadrado, que vem do elemento de volume, ok? Então, isso. Aí, para saber qual é... Esse aqui é geral, não é mecânica quântica. Você tem uma função, você quer saber onde ela é máxima ou mínima, então você vai derivar essa função, você vai encontrar onde a derivada é nula, e aí isso vai corresponder a um extremo da função, ok? Aí pode ser o mínimo também, mas aqui é o máximo, né? Então, a gente deriva essa função, ok? Então, ela é proporcional, tudo que é constante realmente não importa, e aí a gente deriva a função e vai encontrar o valor de R que vai zerar essa função, ok? Essa derivada, ou seja, onde a inclinação, ok? Ela é positiva, zero, negativa. Então, onde ela é zero é o máximo. E aí você vê que é para R igual a A, ok? Então, é diferente. Então, eu acho que aqui eu coloquei um desenho, ok? Então, a probabilidade, ela apresenta o máximo. Zero não é R, é zero é aquela função que eu tinha calculado, tá certo? Então, lembram que a distribuição de probabilidade radial, ok, ela tem essa forma aqui, tá certo? Eu escrevi ela aqui em função de R sobre A. Então, a mais provável, vocês acabaram, quer dizer, a gente acabou de calcular, ela é para R igual a A, tá certo? Então, R sobre A é igual a 1. Essa aqui corresponde à posição mais provável, ok? Agora, como você tem, se você integrar essa parte que está aqui, entre 0 e 1, e a parte que está de 1 para o infinito, então essa aqui é maior, então isso vai deslocar, obviamente, o centro de massa dessa função para uma posição que é maior que R igual a A, tá certo? Então, quando você calcula o valor médio, ok? Ela vai estar, a gente calculou antes, a 3A sobre 2, ok? 3 meios, ok? Então, esse aqui é o valor R máximo, ok? Onde a probabilidade é máxima, e aqui é o valor de R, que é o valor esperado de R, o valor médio, ok? Ok.
Aí aqui, calculei, ok, esse valor médio de 1 sobre R. Eu acho que também essa aqui faz parte do exercício, né? O eu que fiz, né? Porque a gente, né? Não sei se tem um exercício que pede para fazer isso aqui. Eu calculei pela seguinte razão, porque eu queria chegar aqui a um resultado interessante, que é o teorema do virial. O valor esperado de 1 sobre R, então, a gente multiplica a função radial, ok? Tem o elemento de volume R ao quadrado, mas tem a função aqui que é 1 sobre R, então a gente só tem R exponencial de menos 2R sobre A, calcula a integral e encontra que o valor esperado de 1 sobre R no estado fundamental do átomo de hidrogênio é 1 sobre A, tá certo? A gente já sabia, porque já tinha colocado, não me lembro aonde, é aqui, né? 1 sobre R é 1 sobre A n ao quadrado. Como a gente está no fundamental, n igual a 1. Okay? Então, terminando aqui, SV, então, é o valor esperado da energia potencial, ok? Vai ser igual a menos E ao quadrado sobre 4πε0, valor médio de 1 sobre R, ok? No estado fundamental. E aí, o que eu quis fazer é calcular isso aqui, tá? Então, você calcula, você conhece E, você conhece E, ok? Tudo isso são constantes. Esse aqui é o raio de Bohr. E aí você vai encontrar que é menos 4,35, 10 a menos 18 Joule. Isso não fala muito, ok? Então, se acostumem a escrever quando você tem grandezas assim, que é 10 a menos 18, 10 a menos 20, menos 21 Joule, a escrever eletronvolts, ok? Esse aqui. Então, esse aqui em eletronvolts é grande, ok? Porque é 10 a menos 18. E aí, se você calcular em eletronvolts, vocês vão encontrar que é menos 27, ok? Por que é interessante esse... Eu quero que vocês tenham as ordens de grandeza, tá certo? Então, qual é a ordem de grandeza? Qual é a energia Qual é o valor esperado da energia no estado fundamental? Menos 13,6 eletronvolts. Ok? Porque é um estado estacionário. Então, o valor esperado da energia, quando o sistema está nesse nível fundamental, ok? O valor esperado é a energia do autoestado, do estado estacionário, ok? Lembram que a gente fez exercícios onde a gente tem um estado que é uma soma, uma combinação linear, ok? De vários estados. E aí, o valor esperado da energia é uma soma ponderada de todas essas energias, ok? Mas se o sistema está num nível num estado estacionário, ok, no nível fundamental aqui, então o valor esperado da energia é a própria energia, tá certo? Então, no nível fundamental, é menos 13,6 eletronvolts, tá certo? E a gente vê que o valor esperado da energia potencial é menos 27 eletronvolts. Então, isso aqui dá vontade de fazer o quê? Isso dá vontade de calcular a energia cinética, não é? Qual é o valor esperado da energia cinética, ok? Nesse nível, ok? No estado fundamental. Então, na verdade, eu coloquei aqui, se você calcular, ok? Tem um teorema, a gente não vai calcular essa energia cinética, eu vou dar o resultado, tá certo? Então, primeiro eu falei de gravitação. Aí, não sei, tem professores aqui, né? Eu acho que tem gente que deve dar aula de física básica, de mecânica clássica e de gravitação particularmente, e todo mundo estudou, né, isso aqui em física, na UACS a gente dá isso em física 2, a energia de satélites, ok? Então, um satélite, o que é? É uma partícula, ok, que está num estado ligado, né, do planeta, por exemplo, a Lua, ela está num estado ligado, ok, da energia potencial da Terra, ok? Ela está presa, então a sua energia total ela é negativa, tá certo? E aí, para uma órbita circular, por que é importante essa órbita circular? Porque a divisão vai ser assim, porque se ela é elíptica,
a energia vai se distribuir de maneira um pouquinho mais sutil entre energia potencial e cinética, ok? Quando está próximo do planeta, a energia cinética é maior, ela é menor quando se afasta, ok? Mas para uma órbita circular, não sei se vocês lembram, mas o resultado é que a energia total do satélite, a Lua, um satélite artificial, qualquer coisa, é igual a menos a energia cinética. Okay? E a energia cinética é menos a energia potencial sobre 2. Okay? Então, isso aqui, lembrando, ok? Então, estudando de Física 2, aprendi isso aqui. E a gente tem uma grande analogia entre esses dois sistemas, porque os dois estão em menos 1 sobre R, tá certo? Então, esse aqui é gravitacional e aqui é elétrico, ok? E aí a gente encontra, nesse caso, que a energia média, ok? É igual à energia total. Na verdade, o que a gente acabou de encontrar aqui é que a energia potencial média, ok? A energia potencial média era 2 vezes a energia total, né? Ok? Menos 27 eletronvolts é 2 vezes 3,6, ok? Arredondado e tudo, mas na verdade é 2. Então, a gente tem que ver é igual a 2 vezes a energia E, tá certo? E aqui eu escrevi de outra maneira, mas é a mesma coisa. A energia, ok, é igual a menos a energia cinética, é igual. A energia cinética é igual a menos a metade da energia potencial. Cinética é positiva, obviamente, a energia potencial aqui é negativa, ok? E esse aqui é uma aplicação de um teorema que a gente não viu porque a gente pulou essa parte. Não sei se vocês viram, né, com o Marcos antes, o teorema do virial. Alguém pode dizer se vocês não viram, né? Porque o teorema do virial, ele é introduzido no Griffith, no capítulo 3, né, que é de formalismo, que a gente não fez porque já tinha introduzido bastante ferramentas formais para estudar, então a gente passou diretamente para o capítulo 4. Então, o teorema do virial, ele relaciona o valor médio da energia cinética, particularmente, ok? Com uma certa grandeza. E aí, no caso de um potencial em menos 1 sobre R, que é o caso aqui, então a gente tem essa relação. A gente não fez isso, mas quando a gente estudou talvez foi, né, em uma das listas, quando a gente estudou o oscilador harmônico, particularmente, né, a uma dimensão, a gente deve ter encontrado que o valor esperado da energia potencial era igual ao valor esperado da energia cinética, ok? Que é esse teorema do virial aplicado ao oscilador harmônico. Aplicado ao átomo de hidrogênio, a gente encontra isso aqui. Então, isso aqui é interessante porque vocês podem, se vocês sabem um deles, por exemplo, se você conhece o valor esperado da energia, aí você não precisa calcular o valor esperado da energia potencial, ok? No átomo de hidrogênio. Para um estado estacionário, obviamente, ok? Então, se você sabe, particularmente, ok? Ele está no segundo estado excitado, ok? Ou seja, N igual a 3. Qual é a energia potencial média? Aí você conhece a energia total, então você multiplica por 2 e você tem a energia potencial média. Ok? É o teorema do virial. Então, eu parei aqui, na verdade, então são 13h30, dá uma aula curtinha. Amanhã, então, vocês preparem as dúvidas, preparem também os formulários, né? Comecem a preparar. Então, antes da prova, então a gente ainda tem aula amanhã, tem aula depois de amanhã, e aí já na próxima semana tem o workshop. Mas preparem, ok? Treinem, ok? Para ter dificuldades, para ter dúvidas, para ter perguntas, ok? Para tirar essas dúvidas conosco, ok? Porque logo depois no dia seguinte do workshop, no segundo dia, vai ser o workshop primeiro, ok? Na quinta-feira 2, a gente vai fazer uma prova, ok? E aí depois começam os seminários.
Ok. Ô, Dúvidas? professora, Sim. não, na verdade é um comentário. No caso dessa energia que a gente calcula